Olá a todos, aqui quem fala é André Perfeito e vou começar mais uma dos nossos bate-papos a respeito da Arena 5G. A Arena 5G é uma iniciativa nossa aqui da Necton, particularmente da Necton Política, que traz sempre a aproximação aí de assuntos relevantes que acontecem na transversal mundo dos negócios e também em Brasília, no sentido de que tem um leilão aí do 5G muitíssimo importante para acontecer, e para você, cliente, né? A gente quer trazer sempre essa informação. Hoje a gente vai ter o prazer e a honra de conversar com mais um executivo de C-Level, o CEO da Claro, Paulo César Teixeira. Ele tem uma ampla experiência no setor, né? Bem, podia falar aqui o currículo teu aqui, Paulo, que a gente puxou todo ele aqui para comentar com os clientes, né? Mas eu só queria colocar que ele é engenheiro, né? Formado pela Universidade de Pelotas e é torcedor do Grêmio, é isso mesmo, Paulo? Você é torcedor fanático do Grêmio, ouviu falar? Está confirmado. Está confirmado, então tá bom. Então é isso. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Aqui temos também a presença de Glauco Legatti, Carlos Duprá, aqui com a gente. E primeira coisa é o seguinte, Paulo, a gente está, enfim, aqui na corretora, com os nossos clientes, aqui, muito atento a respeito da questão da tecnologia 5G. A respeito propriamente do leilão, vocês aí na Claro, vocês estão já bem posicionados, já lançaram, né? Estão 5G aí, né, no mercado, né? Vocês acreditam que sai logo esse leilão? Qual o sentimento de você e da sua equipe de executivos? Bom, o leilão em si, entendemos que ele vai ocorrer no próximo ano, naturalmente. Esse ano nós defendemos, inclusive, que não houvesse o leilão, porque estamos no meio de uma pandemia e, naturalmente, não haveria como avaliar corretamente, né, e dar o início a esse processo. Mas a tecnologia nos permitiu avançar com o 5G DSS. Quer dizer, o DSS é o compartilhamento dinâmico do espectro atual. Então, nós vimos testando essa tecnologia já há algum tempo, e meados desse ano, com a chegada dos aparelhos, né, compatíveis com essa tecnologia, nós decidimos antecipar, então, o lançamento do 5G com essa facilidade do DSS. É uma facilidade que está no mundo todo, as operadoras americanas, europeias também o fizeram. Você expande rapidamente a cobertura e depois ele convive e permite um upstream na rede 5G, muito beneficiado pela capilaridade, pelo grid que você tem de antenas atuais, quando convive com o downstream já da banda C, que é a banda que virá no leilão. Então, nós tomamos essa iniciativa, fomos a primeira operadora a fazer esse movimento, casado naturalmente com a disponibilidade de aparelhos, né, que é fundamental para que isso venha repercutir a nível do cliente. E, para a nossa felicidade, quer dizer, eu diria que houve um encadeamento de lançamentos depois da indústria, de ícones da indústria, como foi o Galaxy S20 e agora mais recentemente o iPhone 12, que vieram com essa facilidade e também já com a banda C incorporada. E um outro aspecto que nós conseguimos já, com a Motorola, que foi parceiro do lançamento com o Moto Edge, ter um produto já de preço intermediário, que também lançamos mais recentemente, numa linha de exclusividade, inclusive, que nos permite dizer que a tecnologia ela está comprovando, digamos assim, o seu potencial, né? Nós estamos entregando velocidades nos mercados que já com cobertura bastante consolidada, que é o caso de Rio-São Paulo, de 120 até 400 megabits por segundo, a velocidade da fibra ótica, entendeu? Então, realmente é uma tecnologia superior e sem nenhum prejuízo para os clientes que estão na rede hoje com o 4G. Nós decidimos ampliar a cobertura até o final desse ano para 14 grandes mercados e assim estamos fazendo. Então, estamos muito satisfeitos com essa experiência. E, naturalmente, com o leilão vai ocorrer, a gente imagina que possa ocorrer em meados do próximo ano, tem alguns temas ainda sendo tratados, mas a grande defesa que a Claro tem feito, digamos assim, para o governo, para a Anatel, é que seja um leilão não arrecadatório. O que significa isso? Nós não queremos que, naturalmente, pagar nenhum preço além do preço justo, mas que o melhor que seria que houvessem metas a serem cumpridas, metas que viessem a repercutir para a sociedade com benefício, naturalmente, e ao invés de simplesmente fazer uma relação para o caixa do governo. Então, nosso endereçamento de pleito, digamos assim, tem sido esse, não arrecadatório, e, ao mesmo tempo, um endereçamento também para os municípios que tenham a compreensão necessária para que as leis municipais sejam modernizadas para permitir a instalação de novas antenas. Não haverá 5G
nas frequências mais altas, se não tiver a capacidade de instalação de novas antenas. Isso só vai ocorrer naturalmente com a modernização dessas leis, que já começam a acontecer em alguns municípios, mas em outros, como São Paulo, Rio, por exemplo, ainda merecem essa atualização para que haja efetivamente a possibilidade de você instalar novas antenas. Então seria isso, basicamente. Tem outros temas depois que eu posso abrir um pouco mais essa informação, mas naturalmente achamos que o Brasil vai entrar no 5G no momento correto, porque não valeria a pena entrar esse ano, dado a questão da pandemia, e depois a facilidade que vai se ter entrando no próximo ano é que você vai ter uma tecnologia mais madura, né, com preços já mais competitivos, digamos assim, com os preços iniciais que ocorreram no mundo, e com uma diversidade de aparelhos e aplicações, principalmente no mercado B2B, muito mais consolidadas do que havia no princípio da tecnologia, quando ela foi lançada em 2019 na Coreia. Paulo, boa tarde, muito obrigado aí pela participação. Eu queria talvez estender um pouco essa pergunta na parte final. Você falou ali a necessidade de talvez ter um ajuste em termos de leis, né, para facilitar a parte ali de antenas, sites, que é extremamente fundamental ali para a nova tecnologia 5G. Indo para a parte de infraestrutura, acho que talvez uma tendência, de uma maneira geral, para fora, outros países, é de um sistema mais compartilhado, e o Brasil, de certa forma, carece. Você acha que, de certa forma, talvez tenha ali uma possibilidade de ter maior compartilhamento entre as operadoras? E falando até de uma maneira geral, você acha que é necessário investimentos fortes em infraestrutura, como todas as operadoras? Não, sem dúvida, eu acho que o compartilhamento, ele de certa maneira, ele já existe nos sites, né? Ou seja, o co-site é uma realidade, já existe no backbone também, no backhaul é possível que venha a existir. Nós também estamos trabalhando na operação e manutenção de forma compartilhada, mas entendemos que naturalmente a eletrônica, né? Ou seja, e a capacidade da rede, elas são ativos inerentes de cada operadora, ou seja, nos grandes mercados principalmente, né? Ou seja, você está em competição, você tem lá uma demanda de tráfego a ser atendida e naturalmente você não precisa estar discutindo isso com o seu competidor quando você vai ampliar ou não vai ampliar, entendeu? Então acho que isso vale para pequenos mercados, para mercados periféricos, mas os grandes centros que demandam mais investimento, naturalmente que você vai ter que ter a sua própria rede. Já houveram experiências no mundo e foram experiências fracassadas nesse sentido, entendeu? Porque é muito difícil você conciliar dois players em competição, trabalhando em redes grandes, em redes que atendem grandes mercados, terem uma rede única. Então, o que eu acredito é que vamos ter redes, cada um com a sua própria rede, naturalmente, com a sua própria eletrônica, ocupando a sua faixa de frequência e podendo compartilhar sites, compartilhar o backbone, compartilhar eventualmente o backhaul, mas naturalmente tendo independência nas suas capacidades, na sua entrega de rede. Ou seja, a rede é um ativo, ou seja, hoje a qualidade de rede é, sem dúvida nenhuma, um dos principais decisores que os clientes têm. É claro, tem avançado fortemente nesses últimos 3 anos e meio por ter escolhido fazer um caminho de modernização da sua rede. Nós saímos de uma rede 4G da fase inicial, que era o LTE simplesmente, e pulamos para o LTE Advanced Pro, e cobrindo rapidamente o Brasil com essa tecnologia, que é hoje conhecida como 4.5G. E isso nos deu um diferencial face à entrega que essa tecnologia nos permitiu fazê-lo, no sentido de entregar altas velocidades com performance incomparavelmente superiores à concorrência e, portanto, ninguém vai abrir mão numa rede 5G também ter o seu diferencial de rede, de performance de rede, para ser destacado, digamos assim, frente aos demais competidores. Tudo bem, André? Eu ia só fazer uma pergunta sobre aquele tema da Oi Móvel, né? Então, ou seja, dá um panorama de como é que está esse processo de aquisição, qual é o timing esperado, porque está em recuperação judicial, tem um timing, você vai ter agora em dezembro alguma coisa, depois isso... Quando é que isso se torna, de fato, uma rede da Claro, a rede que vocês vão adquirir aí da... Bom, vamos falar em teoria aqui, porque nós não temos ainda a compra do ativo. No dia 14 agora de dezembro ocorrerá o leilão. Nós, naturalmente, temos a expectativa de ganhar esse leilão, juntamente com nossos outras 2 operadoras, a Vivo e a TIM, que estarão conosco, é claro. O desenho que está se colocando é um desenho que facilita, digamos assim, para os órgãos reguladores a aprovação do deal.
entendemos que a compra da Oi Móvel é muito positiva para o Brasil, para os consumidores, para a sociedade em geral, para os clientes da própria Oi, porque, notadamente, a Oi, pelas suas dificuldades, né, tinha, digamos assim, um diferencial, um gap, né, no sentido de poder estar investindo da mesma forma que as demais operadoras estão investindo na sua rede. Então, quer dizer, ou seja, esse desmembramento que se prevê que ocorra e os clientes vindo para as operadoras, para as 3 operadoras que permanecerão com ativo, notadamente vai oferecer para esses clientes uma capacidade e uma experiência melhor do que eles têm hoje, também uma perspectiva de futuro mais positiva, dada a capacidade de investimento que esses grupos têm. Além disso, quer dizer, o Brasil se alinha com outros mercados grandes, como aconteceu com os Estados Unidos, que também tinham 4 operadoras, 2 grandes e 2 médias, e passaram a ter 3 grandes. Quer dizer, nós vamos ter 3 grandes operadoras bem sólidas e, naturalmente, vamos fazer esse processo de maneira que não haja nenhum tipo de impacto para os clientes da Oi, pelo contrário, trazendo eles para uma perspectiva de uma entrega superior ao que eles têm hoje. Nós tivemos a experiência recente da Nextel, o que foi muito positivo. Nós tivemos todos os planos tarifários que a Nextel vinha praticando, migramos os clientes para a rede da Claro, já temos uma entrega muito superior de velocidade, de capacidade, de cobertura do que eles tinham anteriormente. E, naturalmente, isso é um benefício para a sociedade, principalmente para aqueles clientes que estavam nessa operadora e que mantêm o seu vínculo, mantêm a sua relação, só que com uma outra operadora, outra marca, mas que respeitou tudo aquilo que ele havia contratado com a sua operadora anterior. O processo da Oi é um processo, digamos assim, tem alguma complexidade, porque é uma operadora grande, uma operadora que tem todos os seus ativos, digamos assim, que estão sendo devidamente mapeados e divididos para que tenha 3 ativos a serem vendidos de forma individualizada, para facilitar o processo, mas, naturalmente, isso passa pelo escrutínio tanto da Anatel como pelo CAD, e a perspectiva que se tem, que se trabalha, é que apenas no segundo semestre de 2021 ocorra, digamos assim, o desfecho desse processo. Então, se ganharmos o leilão do dia 14, entraremos nessa nova fase, digamos assim, que seria a fase de aprovação. Depois tem a fase ocorrendo em definitivo a aprovação, todo o processo de incorporação, que também é um processo que seguramente vai demandar aí mais uns 6 meses, dada a complexidade também de você sistemicamente, principalmente a nível de sistemas, fazer todas as incorporações necessárias dos clientes sem causar nenhum impacto para eles. Então, imaginamos que no início de 2022, efetivamente, esses clientes estarão conosco e com os demais compradores. Bem, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, totalmente, não genérica, na verdade, né? Mas assim, tentando mapear os impactos disso. A gente sabe que a tecnologia 5G é revolucionária pela sua velocidade, mas ela tem algumas limitações no sentido de que você tem que ter um investimento forte em infraestrutura. Estamos falando de uma quantidade bastante impressionante de antenas, né? A gente viu algumas estimativas que, dado a infraestrutura, a quantidade de antena propriamente que tem hoje em dia no Brasil, não dá conta disso. A gente vai ter que fazer um investimento muito grande. Vocês aí na Claro, de novo, né, a tua equipe de inteligência, investimento, estão imaginando um volume de investimento de quanto, mais ou menos? O que vocês imaginam que o Brasil vai ter que investir para viabilizar o 5G de maneira adequada? E eu coloco uma segunda pergunta, né? A internet 5G é um meio maravilhoso de fazer outras coisas, né? O ecossistema industrial brasileiro já entendeu a revolução que é o 5G? O que você está sentindo da conversa que você tem com outros empresários, outros CEOs, a respeito da profunda mudança que você pode ter com a tecnologia 5G instalada no Brasil? Não, sem dúvida, é uma tecnologia revolucionária, digamos assim, não é evolucionária como as anteriores, né? Vai permitir uma gama imensa de novos serviços, embora o 4G já tenha demonstrado essa capacidade. Eu sempre digo que não haveria Uber, iFood, uma série de aplicativos, né, que estão no nosso dia a dia hoje, se não houvesse uma rede de 4G para suportar as funcionalidades que esses serviços requerem. Então, o 5G vai vir numa perspectiva mais positiva ainda para a sociedade, para a indústria, principalmente para os negócios e também para as pessoas, dado que você tem algumas características que são super diferenciadas, né? Além da alta velocidade, a baixa latência, a possibilidade de você fazer redes com qualidade de serviço diferenciadas e, ao mesmo tempo, alta capacidade, né?
e de forma que você consiga concentrar tráfego de pessoas e coisas de maneira muito intensa. Eu diria que o investimento, ele é um investimento de longo prazo, não é um investimento que você vai fazer num único ano, vai se construir essa rede ao longo dos anos. Por isso, essa decisão da Claro de entrar com o DSS, porque isso já fizeram outras operadoras do mundo, notadamente a AT&T e Verizon, por exemplo, nos Estados Unidos, como não houve o leilão da banda C lá e somente das bandas milimétricas, eles adotaram essa tecnologia. E na Europa também, mesmo com o leilão da banda C, mesmo com a disponibilidade da frequência de 13,5 GHz, as operadoras também partiram para fazer o DSS pela sua facilidade de colocação na sua rede. Então, nós vamos seguir esse caminho. Entendemos que as obrigações, como nós defendemos, elas virão naturalmente para os grandes mercados inicialmente. Nós também vamos buscar rentabilizar esse investimento para o mais rápido possível. Isso virá de maneira importante, naturalmente, no mercado B2B, que é onde se aplica muito a tecnologia 5G, e seguramente grandes empresas que terão já experiências em outros mercados, que já avançaram nessa tecnologia, virão com soluções para que a gente possa apoiá-los. Já temos algumas situações bem mapeadas e algumas situações de teste já em andamento, e, portanto, o agrobusiness, por exemplo, a mineração, a própria indústria de fabril, de maneira geral, quer dizer, ou seja, então haverá muitas aplicações que, notadamente, irão surgir e que nós faremos a cobertura necessária para que elas sejam atendidas. Então, é um investimento de longo prazo, não é de curto prazo. Eu entendo que as empresas vão manter o nível de investimento possível, no sentido de que não se divide de forma excessiva, né? Até porque o mercado tem essa lógica de você, naturalmente, ter um retorno do seu investimento de forma positiva e, notadamente, nós queremos manter a saúde financeira da empresa de forma correta. Ou seja, então, não vamos, seguramente, dar um passo maior que as pernas e vamos seguir o ritmo de investimento, que é bastante forte. É, claro, um dos grupos que mais investem no Brasil hoje, e, portanto, queremos manter esse investimento, notadamente tendo uma demanda aderente à capacidade de investimento necessária. Essa questão das aplicações, até a gente vai falar aqui dentro do cômputo da Arena 5G com o pessoal da FPA, da Frente Parlamentar do Agronegócio, né? Justamente para entender e mapear esses efeitos. Porque o que nos interessa aqui, bem, somos uma corretora de valores, querer saber quais são as grandes áreas de investimento, onde a gente vai ter que estar atento para, enfim, conseguir fazer o funding disso e conseguir ver oportunidade de negócio. Mas, Glauco, você ia fazer uma pergunta, eu te interrompi no meio do caminho, desculpa. Não, desculpa. Obrigado, André. Paulo, eu queria perguntar, talvez puxando um pouco ali a pergunta do Prá, né? Enfim, você falou de possível desfecho, né? Desse cenário ali com a aquisição da Oi Móvel, que de certa forma traz ali um novo arranjo para o mercado. Mas eu queria perguntar um pouco, talvez ali, um novo grupo, talvez, ali de concorrentes para vocês, grandes operadoras, está sendo ali os pequenos provedores, né? Que, de certa forma, já, dependendo ali, isoladamente, alguns já não são tão pequenos. Eu queria perguntar até para o aspecto do 5G, né? Ao começar ali, surgir também a ideia de que eles possam também fazer o serviço de parte móvel, né? De uma maneira integrada. Eu queria perguntar, então, como você, como um CEO ali da Claro, está olhando essa competição. E até emendando também nessa parte de pequenos provedores, a segunda parte da pergunta seria também olhando ali possíveis arranjos com parceria para eles, né, mas aí em outra área, né, na parte de fibra residencial, como modelo talvez de franquia, como ali Vivo e Oi, já anunciaram se vocês teriam interesse. Tá. Eu vou começar pelo final. A Claro, normalmente, tem uma perspectiva distinta, ela tem feito rede própria, ou seja, não tem procurado redes compartilhadas ou com modelos de franquia, pelo contrário, tem feito rede própria. A Claro é líder no mercado de banda larga de televisão. Nós temos 40% de market share nas áreas onde atuamos, portanto, é um market share alto. Nós estamos entrando em outras áreas com fibra, e notadamente de maneira muito positiva também, os resultados são muito alvissareiros, digamos assim. Quando entramos no mercado, logo fazemos um ganho importante de market share, e eu diria que vamos continuar competindo com todos, quer dizer, tanto com os grandes operadores quanto com os pequenos operadores. Então, a perspectiva é essa, ou seja, no sentido de manter a postura de uma empresa independente, que tem a liderança do segmento fixo no Brasil,
e que vai continuar os seus investimentos procurando manter essa liderança e avançando de cara a esse mercado. Com relação à rede móvel, entendemos que é uma rede que tem uma complexidade maior do que simplesmente você colocar fibra. Então, você tem que, naturalmente, ter a perspectiva da cobertura também presente. Para aplicações específicas, como se fala do FWA, por exemplo, que entendemos que são aplicações em áreas rarefeitas, digamos assim, porque a fibra também tem o seu potencial e sua capacidade, portanto, não podemos descartar o uso de fibra, né? Mesmo em mercados menores, como já ocorre, digamos assim, de maneira bastante positiva. Mas o FWA também será um elemento diferenciador, digamos assim, será complementar, digamos, né? Que é o que ocorre também nos Estados Unidos, dado que você consegue, em áreas menos densas, digamos assim, fazer um atendimento aí com altas velocidades, entregando através de uma rede 5G. Isso vai ocorrer naturalmente no Brasil, tá? Mas eu imagino que vai ocorrer prioritariamente através das operadoras tradicionais, a não ser que os SPs se juntem ou contratem através de uma rede neutra, ou alguém que queira investir nessa rede e que possa vir a competir também nesse aspecto. Mas eu diria que não vejo, digamos assim, se não houver um âncora, se não houver alguém mais pesado bancando esse investimento, que dê a garantia para o investidor que isso seria algo rentável, né? Porque você está tendo mercados muito pulverizados e com uma necessidade de investimento também não tão pouco significativa, digamos assim, para o que você pretende ter. Então, eu diria que, em resumo, né, haverá uma convivência, sem dúvida nenhuma, da fibra com a solução FWA, mas eu diria que talvez esse papel do FWA seja um papel que vai ser muito mais exercido pelas grandes operadoras do que por, eventualmente, os ISPs. Paulo, parece que a simples oferta, que hoje é a mais usual, de chips e pacote de dados, não vai ser suficiente para dar um retorno adequado no futuro das telecoms. As operadoras terão que se reinventar. Eu pergunto, isso está acontecendo hoje na Claro? Ou seja, não é muito simples você trabalhar de uma forma diferente da que vem trabalhando há mais de 20 anos e mudar uma guinada para trabalhar em outros processos, uma forma diferente dentro da cadeia de valor. Então, isso está acontecendo? Dá falar para a gente. Sem dúvida, eu diria que o core business ainda é, digamos assim, a receita principal e mandatória, né? Você faz a conexão e efetivamente é onde você tem o expertise e as capacidades necessárias para tal. A tecnologia ajuda no sentido de que você consegue otimizar investimento e entregar maiores capacidades com menores investimentos. O 5G vem nessa busca de ganho de eficiência, né? Como eu mencionei, por exemplo, usando o 5G DSS no mesmo espectro atual, você está ganhando eficiência espectral e está ganhando capacidade na mesma área de cobertura. Então, isso, notadamente, tem sido feito e tem sido um trabalho exaustivo para poder rentabilizar essas operações. Por outro lado, há perspectivas muito positivas de entrada em novos negócios. Nós acabamos de anunciar o Claro Pay, por exemplo, que é uma plataforma que vamos explorar no sentido de ter efetivamente uma possibilidade de participar desse mercado, de mercado financeiro, né, dentro das capacidades e, naturalmente, das possibilidades que temos. E, naturalmente, vamos também buscar outras alternativas, dado que o mercado hoje está muito favorável a que você possa fazer parcerias, aí sim, com empresas que têm algumas expertises necessárias para que haja uma combinação positiva, digamos assim, na prestação de novos serviços. Nós temos acompanhado muito a experiência 5G no mundo, notadamente na Ásia, de países como Coreia do Sul, por exemplo, que tem possibilitado fazer uma série de novas aplicações que beneficiam determinados segmentos, por exemplo, e que você possa participar disso de maneira muito positiva. Por exemplo, o entretenimento tem muito a ver com as possibilidades que você faça de transmitir, por exemplo, partidas de determinado esporte com uma visualização quase que individualizada, bem superior ao que você está acostumado até hoje. Você paga por um delta por um pacote como esse. Então, tem uma série de aplicações que naturalmente surgirão e nós estaremos atentos a elas para que isso também ajude a rentabilizar o negócio. E o B2B, digamos assim, talvez seja, com 5G, o mercado que a gente tem a maior perspectiva de ganhar novos negócios. Porque, notadamente, a indústria, principalmente o setor de serviços, né, também vão perceber as vantagens de ter uma rede 5G que o apoie
e que sejam um diferencial para os seus negócios. E, naturalmente, nós estamos disponíveis para fazer esse tipo de abordagem e trabalhar em conjunto. Eu tenho uma dúvida um pouco de leigo aqui, Paulo. Vai acabar a internet a cabo? Vai ser tudo 5G no futuro? É isso que está falando? Ou não? Vou precisar de cabo ainda, já que a velocidade é tão absolutamente expressiva nessa tecnologia? Não vai acabar, não vai acabar, não. A fibra realmente é uma tecnologia fantástica, ela vai continuar existindo. Assim como o cabo, nós modernizamos a nossa rede de cabo, por exemplo, e é uma tecnologia fantástica. Nós entregamos velocidade equivalente à da fibra. Não deve nada para a fibra. Ou seja, então, o cabo aqui vai permanecer. Onde houver grandes concentrações de tráfego, a rede física ela tem toda a sua robustez, a sua capacidade inerente, portanto, vai continuar existindo. E, naturalmente, o que a capacidade da rede móvel tem muito mais a ver com mobilidade. A mobilidade é um ativo importante da móvel e, portanto, você continua prestando serviço onde é que você tem aquela cobertura disponível. E, ao mesmo tempo, quer dizer, como eu mencionei, você pode pegar áreas periféricas e principalmente áreas rurais, que aí sim o alcance do rádio, né, se faz mais a prova de investimento pela facilidade que você teria de fazer uma cobertura mais elástica com maior abrangência através do rádio. Então são complementares, eu diria que são complementares e vai haver espaço sem dúvida nenhuma para ambas as tecnologias. Entendi. Paulo, eu queria perguntar um pouco, o setor aí das operadoras telecom, de certa forma, acabou tendo ali uma pressão bastante forte, né, a respeito de mudanças, né, eu acho que eu ia fazer até essa pergunta que o André colocou, né, acho que a telefonia fixa acabou roubando uma parte da receita importante, né, eu queria perguntar um pouco se, de certa forma, as operadoras também poderiam trabalhar ali, com, de certa forma, as inovações, as utilidades que podem ser aplicadas via 5G, mais a prestação de serviço, internet das coisas, linhas teoricamente não hoje usuais, tradicionais para as operadoras. Você vê essa possibilidade, de certa forma, de ampliar o escopo e receita aí das operadoras? Não, sem dúvida, é isso que estamos todos buscando. Ou seja, como eu mencionei do Claro Pay como exemplo, né? Nós estamos outras várias iniciativas e estamos atuando no sentido de buscar novas receitas. Quer dizer, eu digo que no final do dia o que interessa é a receita. Ou seja, né? Você tem que ter o cliente, tem que ter a receita e, naturalmente, a partir daí você rentabiliza a sua operação e consegue manter a capacidade de investimento. O 5G tem essa perspectiva, ou seja, tem essa perspectiva de permear toda a sociedade, como eu disse, com amplos benefícios, né? Não só a nível individual, mas também a nível empresarial. E, portanto, nós estamos buscando, naturalmente, olhar esses modelos no mundo todo. São grandes exemplos que já estão ocorrendo e que nós também queremos adotar rapidamente aqui no Brasil. Eu diria que a perspectiva para o setor é muito positiva nesse aspecto de que você tem algo novo, algo diferenciado e que, naturalmente, você vai ser um catalisador, você vai ser a plataforma habilitadora, digamos assim, é o termo que eu tenho usado bastante, você vai ser um habilitador de novas formas de trabalhar, novas formas de ganhar dinheiro, nova forma das pessoas conviver socialmente, nova forma das pessoas terem entretenimento, quer dizer. Então, nós seremos a grande plataforma habilitadora desse novo mundo que está chegando e que virá e se beneficiará corretamente do 5G. Tem um negócio que é engraçado, né? Eu vi uma dessas tirinhas assim, de internet falando assim, o que gerou a revolução digital na sua empresa? O gerente de TI, ou a pandemia, né? A pandemia veio e pegou todo mundo para fazer isso, né? Estamos digital agora. Tem sido um bom período para Claro, Paulo? Vocês estão conseguindo... Excelente período. Excelente. Eu diria que nós... É justamente o que você falou. Nós fizemos em 2 meses o que levaríamos 2 anos para fazer. Porque sempre que você começa a pensar em modelos novos de trabalho, novas formas de trabalhar, você sempre pondera muito, né? Para saber se não vai errar na mão. E aí, como não havia alternativa, né? Nós partimos rapidamente para fazer o home office e nos organizamos de forma eficiente para que isso viesse a ocorrer e a empresa continuasse a operar. Naturalmente que as áreas de frente, as áreas de operação, manutenção, as áreas de vendas, então nós reabrimos as lojas, né? Essas áreas voltaram a campo e naturalmente estão trabalhando no campo com todas as medidas protetivas necessárias, mas as áreas intermediárias, as áreas administrativas e as áreas de suporte, digamos assim, essas áreas todas estão trabalhando em home office com as ferramentas que hoje estão
disponíveis e que comprovaram uma eficiência muito grande e apoiados justamente pela rede de telecomunicações. Eu diria que o Brasil se apoiou muito na robustez da rede brasileira, e isso é importante ser colocado, dado que a perspectiva que se tinha de uma queda do PIB para esse ano, inicialmente, quando se iniciou a pandemia, lembremos todos, era da ordem de 10%. E hoje estamos falando em queda de menor do que 5%, muito próximo de 4%, ou seja, por quê? Porque os negócios continuaram ocorrendo, quer dizer, as pessoas continuaram trabalhando, sendo produtivas, usando outros meios, principalmente os meios de comunicação, para poderem continuar interagindo e fazendo seus negócios. Então, nós temos exemplos dentro da própria organização e que se ganhou muito em tempo, se ganhou muito em rotina de trabalho, você consegue ser muito mais eficiente, né, muito mais assertivo, justamente porque você está trabalhando num ambiente absolutamente controlado e que te obriga, digamos assim, a ter uma disciplina muito maior do que você tinha anteriormente. Então, eu diria que é muito positiva a experiência que nós temos. Tem sido um ano ótimo também, enfim. O negócio de corretora é totalmente online, praticamente, né? Então, a gente também acabou, né, nesse momento, indo muito bem. A Claro hoje tem o seu grupo, a NET, né, que começou com uma tecnologia bem diferente daquela que é a mais moderna nesse setor de TV por assinatura, né? Ou seja, são cabos. Hoje vocês pensam ainda em manter aquela tecnologia ou modificar toda a rede que tinham? Porque aí é um custo gigantesco e eu não sei se a diferença de qualidade é tão significativa assim. Então, é uma pergunta que eu diria assim, hoje todo mundo está trabalhando, querendo fibrar. Eu entendo que vocês também, só que vocês herdam da NET aí, que já estava desde o início, uma rede que tinha uma tecnologia não tão moderna. Como é que vocês encaram essa visão aí, Paulo? Excelente pergunta, Dupla. Nós temos esse ativo proveniente da operação da NET, que hoje é Claro incorpora todas as operações do grupo, né, como empresa e como marca, digamos assim, exceto a Embratel, que ainda permaneceu separada como marca, mas a empresa também está integrado na Claro Brasil. Mas eu diria o seguinte, esse ativo, que é uma rede de cabo, ele vem sendo modernizado, ou seja, né, nós temos hoje a tecnologia DOCSIS 3.1, que entrega até 1 gigabits por segundo, em condições naturalmente favorecidas, né? Eu diria que ela não deve nada à fibra em sua performance. Nós estamos no projeto de modernização em andamento, nós estamos já implementando os terminais DOCSIS 3.1 desde o início desse ano, na nossa rede, é um processo em andamento, e, portanto, as entregas elas vão ocorrendo à medida que a rede vai avançando na sua modernização. Então, isso já ocorre também em outras operadoras dos Estados Unidos, a Comcast, por exemplo, é um bom exemplo. Tem operadoras na Alemanha também, operadoras que originalmente sempre tiveram cabo e que não mudaram para fibra. Por quê? Porque elas conseguiram também evoluir e modernizar a sua rede de cabos. Então, esse é o processo que nós estamos vivendo hoje na Claro, que é a modernização através do DOCSIS 3.1, que nos permite ter uma capacidade de entrega bem superior à tecnologia anterior e, naturalmente, ser bastante competitivos com a fibra. E o mesmo ocorre no mercado de TV. A TV é um ativo importante do grupo. Nós temos a TV IP com a fibra, temos a TV tradicional com o cabo e também temos o DTH. É um business, digamos assim, que está extremamente desafiado, porque hoje o conteúdo está super diversificado, né, pelas plataformas que cada vez surge uma nova, né, no mercado, mas naturalmente nós temos vantagens importantes e inerentes a esse serviço, que é o fato de você ter os grandes eventos ao vivo, como acabamos de lançar a Comebol TV, por exemplo, juntamente com a Sky, com exclusividade, dado que houve uma desistência, né, e nós podemos, digamos assim, compartilhar desse conteúdo utilizando o fornecimento da Comebol e através da TV Bandeirantes. Então, eu diria que a TV paga, ela tem o seu papel ainda, tem o seu papel de relevância, de diversidade de conteúdo, de instantaneidade, principalmente do que são os esportes ao vivo e os grandes eventos ao vivo. Então, nós vamos continuar com esse serviço e também, de certa maneira, naturalmente, a preocupação de estar atualizando ele permanentemente para não perder competitividade e continuar crescendo e tendo a base bem atendida com essa perspectiva. Glauco, mais alguma questão, não? Não, eu ia perguntar exatamente esse desafio da TV por assinatura, mas acho que
o Paulo já endereçou aí muito bem. Bem, então tá bom. Paulo, eu quero agradecer demais aqui em nome da Necton, de toda a nossa equipe aqui. Sempre essa aproximação com os executivos dos principais empresas brasileiras é muito importante para a gente, para os nossos clientes. A gente conseguiu, nesse nosso bate-papo, ver aqui o tamanho da disrupção que essa tecnologia do 5G representa, como isso daí pode efetivamente alterar alguns mercados, e para isso eu peço a todos que estão nos assistindo que curtam aqui o canal e também sigam a gente nas nossas redes sociais e também nos grupos de Telegram. Isso daí é um canal muito rápido para a gente aqui da área de research, da área da Necton Política, para mandar as informações para vocês. Então, mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Queria deixar aberto aí, se você, para suas considerações finais aí desse nosso bate-papo aí. Só agradecer a oportunidade e dizer que estamos extremamente confiantes, achamos que o Brasil está no caminho, digamos assim, em termos de tecnologia, né? No caminho correto, o time está correto, vamos avançar o 5G no próximo ano e, sem dúvida nenhuma, vamos ter a tecnologia disponível para todos os brasileiros o mais rápido possível. Obrigado a todos, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Isso. Obrigado, Duprá, obrigado, Glauco, e com trabalhos técnicos de Richard Castilho, esse foi o Arena 5G. Até a próxima, abraço.